Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa primeira live aí de uma série que a gente vai estar fazendo aí durante esses dias, especificamente às 20 horas até então. E hoje, um convidado muito especial, o Padre Renato, da nossa comunidade, Padre Renato Fernandes. Para aqueles que não conhecem, queria que o Padre contasse um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, Padre. Há quanto tempo você já é sacerdote? Falasse um pouquinho para a gente dessa vocação, para quem não sabe, para quem não conhece, como que se deu tudo isso. Então, uma boa noite a todos vocês, não é? Sou o Padre Renato e estou agora na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Eu sou padre já há quase 8 anos. Quer dizer, vocação nasce desde o berço. Vai percebendo ao longo da vida, depois vai percebendo que desde a infância eu me chamava algo diferente, algo especial. Mas eu fiz todo o seminário aqui em Santo André, morei durante a infância e minha adolescência no Rio de Janeiro. E fiz todo o seminário em Santo André, já sou padre há quase 8 anos. Essa é a segunda paróquia que eu sou pároco. Fui vigário na cidade de São Jorge, administrador paroquial e pároco na Santa Edvige, em São Bernardo, e agora já aí quase 4 anos pároco da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, aqui em Utinga, na região de Utinga. E é uma honra estar com vocês essa noite, né, reunidos aí, para a gente partilhar um pouquinho da vida nesse momento aí de pandemia, de crise, onde a gente pode ter força, né, onde a gente pode refazer a nossa força, refazer a nossa esperança. Então é muito bom estar com vocês essa noite aí. Legal, Padre. A ideia é justamente essa, né? Nesse momento de crise, de quarentena, onde... Deixa eu só dar uma ajeitada no meu áudio aqui, que está dando uma pipocada. É justamente isso, é passar para as pessoas uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança diante disso que a gente está vivendo, essa luta aí contra o coronavírus, contra o Covid-19, até porque tem muita gente que nesse momento está meio que desesperada mesmo, está em casa, preocupado, sem saber o que fazer, sem ter um rumo, perdido. E a nossa ideia é justamente isso, é tentar passar para as pessoas assim, uma mensagem de fé, de esperança, né, para que a cena encontrar o que eu costumo chamar de centralidade, conseguir se centralizar melhor, se encontrar melhor, e nada melhor para a gente poder viver todo esse momento de quarentena, né, e de reflexão, trabalhando também a questão da espiritualidade na nossa vida, né? Eu acredito que quando a gente trabalha essa questão, nós conseguimos passar por este momento de uma forma muito mais fácil. Eu acho que a espiritualidade ela ajuda a gente realmente a equilibrar os pontos, né? Nos dá também a questão da inteligência emocional que a gente precisa para passar por este momento com muito mais força, né? Com muito mais centralidade, com mais fé, com mais esperança e principalmente para que a gente também possa levar esperança para as pessoas das nossas famílias, né? Para as pessoas que não estão conseguindo encontrar. A pessoa vive a vida toda nesse ativismo tão acelerado que quando ela se vê diante de um momento como esse, que ela tem que parar, muitas vezes ela fica perdida. Né? É sempre bom a gente lembrar que o coronavírus, né, o Covid-19, ele tem levado as nações, né, para um caos. Realmente, você fala de uma coisa interessante, que é a questão dessa inteligência emocional, que nós podemos encontrar ela de várias maneiras. Eu não sei se quem está acompanhando a gente só tem pessoas católicas ou se tem pessoas também de outras religiões, de outras doutrinas. Então, vou tentar falar aí de duas maneiras. A importância, até para deixar claro para as pessoas, com essa live, com esse trabalho que a gente está fazendo, não é falar sobre a religião em si, né? Defender essa questão da espiritualidade, a importância que todos nós temos que ter, né? Eu acredito que das 5 áreas essenciais que todos nós temos na nossa vida, a espiritualidade é uma delas. Independente da religião, do credo que todos que estão acompanhando aqui têm, nós precisamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Eu vou tentar, assim, partilhar com vocês um pouquinho, lógico, aquilo que são os meus aprendizados, meu aprendizado ao longo de alguns anos, né, na fé católica, e vou tentar transportar aí para quem não é católico, porque, como você está dizendo, espiritualidade dependente do seu credo, ela é importante para a vida, né, para gerar essa inteligência emocional, esse equilíbrio, essa centralidade. Então, a espiritualidade é importante. Né? Para nós católicos, é sempre a gente bom lembrar, espiritualidade é a vida segundo o Espírito. Então, lógico, nós temos uma doutrina, e lógico, a espiritualidade de alguém que vive uma doutrina, ela está fundamentada na sua doutrina. Mas antes da gente entrar nisso, eu gostaria de partilhar alguns pontos do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que a gente vai fazer uma transposição
também para aqueles que não são católicos. Tem alguns pontos aqui sobre a espiritualidade, mas eu acho que o que precisa ficar no nosso coração e na nossa cabeça é: espiritualidade é a maneira que eu me conecto com Deus. E já dentro da Igreja Católica há uma diversidade de maneiras de se conectar. Então, já dentro da fé católica há uma diversidade. Que dirá quando a gente solta isso para o mundo? Então, por exemplo, hoje está muito em alta a meditação. Eu tenho feito alguns estudos sobre meditação. Meditação é um meio de conexão para quem não tem, por exemplo, uma fé católica. Não, a ideia é essa mesmo, padre. É isso mesmo. É passar para as pessoas, assim, até alguns exemplos práticos de como elas conseguirem se conectar de uma forma mais efetiva com a sua espiritualidade, com aquilo que elas acreditam, né? E essa espiritualidade, justamente, como eu disse, fazer com que elas voltem para a centralidade, encontrar essa paz interior que elas precisam e transpassar isso para as outras pessoas das suas casas. Como que a gente consegue passar para as pessoas uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para que realmente elas possam voltar realmente a se conectar com elas mesmas, voltar a se conectar com a questão da espiritualidade. Esse momento de quarentena é um momento realmente da gente parar, da gente desacelerar para realmente buscar aquilo que é importante nesse momento. A gente lembrar que, para mim, me conectar, eu preciso ter fé. Não é? É lógico que mesmo um ateu, ele pode se conectar com uma espiritualidade. Né? Então, não há alguém que não tenha fé em nada na vida. Isso não existe. Né? Eu preciso acreditar. Mas é lógico, eu como padre preciso partir exatamente do pressuposto da vida da fé católica, cristã católica, né? Então, o que eu procurei fazer quando você me convidou para esse momento? De ir no Catecismo da Igreja Católica e de pegar alguns pontos, exatamente a partir dessa fé, como que eu me conecto com essa vida espiritual? Espiritualidade, a vida segundo o Espírito, né? E no nosso caso, o Espírito Santo. E para católico, para o cristão, todos os cristãos recebem essa presença do Espírito Santo já no batismo, né? Então, vamos dizer assim, deveria-se ter uma facilidade maior dessa conexão. Nem sempre é assim, nem sempre a teoria tem a ver com a prática. Então, para quem tem o Catecismo da Igreja Católica, o número 2692 em diante, olha o que vai dizer esse número 2692, que eu achei interessantíssimo. Na oração, a Igreja Peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. As diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. A família cristã é o primeiro lugar da educação da oração. Olha como essa pandemia tem feito com que a gente pratique, né, aqueles que querem praticar o Catecismo da Igreja Católica. Né? Quer dizer, há uma diversidade de espiritualidade, mas a partir da oração, não é? Que lá a família é o primeiro lugar, é lá que eu vou começar a fazer esse registro de conexão. Porém, essa situação de pandemia, nesse sentido, não é uma desgraça, é uma graça. Então, tudo é importante, mas a família, a igreja doméstica, ela é a base, ela é a primeira célula. Então, nós hoje, vamos dizer assim, estamos tendo possibilidade de realizar uma conexão maior com esse Deus, de viver essa espiritualidade. Então, para aqueles que vivem a vida católica, acompanham as missas. Para quem pertence a uma outra religião, vai acompanhar o seu líder falando, seja um pastor, um dirigente espiritual. Então, lá na sua casa, você também tem como fazer essa reconexão. Aqueles que praticam a meditação é um meio, um pontapé inicial para quem quer se reconectar consigo mesmo e com Deus. Se você não quiser usar a palavra Deus, né, temos pessoas de outras religiões aqui, talvez nem sempre cristãs, né, pode-se falar a palavra transcendente. Então, eu me conecto ao meu transcendente a partir de um método. Aqui está um grande problema, porque nós vivemos uma sociedade onde a gente muitas vezes não quer cumprir um método, achando que sempre é ruim. Nem sempre. O método ajuda com que eu crie uma rotina para o bem. Então, se você é alguém praticante de meditação, existe lá um método a ser cumprido. Existe lá um método e uma regra que eu preciso ir criando também. Então, esse tempo de pandemia também pode me ajudar a viver essa reconexão e a já formar em mim aí uma prática, uma resiliência e uma continuidade nesse sentido. Porque o que acontece? O que nós estamos vendo agora? Quem não tinha essa conexão com o transcendente, agora o bicho está pegando. E agora está me forçando
a me conectar. Porque sem essa conexão vai gerar um desequilíbrio gigantesco. E aí, você falava no início, Átila, quer dizer, a inteligência emocional, o equilíbrio, centrar-se, ele vem de uma conexão. Independente do nome que eu vou chamar, é preciso começar a cuidar dessa conexão. A Alessandra, que uma prima minha, até colocou uma frase aqui interessante, partilhar com todo mundo. Toda crise tem como objetivo recriar, restabelecer. Acredito que a espiritualidade está nos mostrando isso neste momento. E é justamente tudo isso que o padre está partilhando com a gente. Esse é o momento propício, né? Não existe um momento melhor para a gente voltar a refletir do que nesses dias de quarentena, né? Essa questão da reflexão é muito importante. E não só na nossa vida familiar, né? Eu falo como empresário também. Eu só comecei a entender realmente a grande importância e descobrir a vocação do meu trabalho quando eu realmente desacelerei, né? E quando eu comecei a reservar alguns determinados períodos, alguns momentos da semana na minha empresa para que eu pudesse pensar no meu negócio, para que eu pudesse pensar na minha vida, para que eu pudesse realmente pensar naquilo que é importante. Então, esse momento da quarentena que todos nós estamos vivendo, né, essa crise, essa pandemia mundial, está fazendo com que todo mundo literalmente pare para refletir no que é importante. De repente, você no início também falou sobre a questão de uma questão prática, né? Então, para nós católicos é óbvio, né? Então, a Santa Missa, a oração do Santo Terço, acompanhar as TVs católicas, né? Tudo isso são polos, ponto de reconexão para nós, né? Então, aqueles que não são católicos, que estão nos acompanhando, também precisam encontrar o seu ponto de conexão. Então, eu acho que é importante. A questão prática é essa. Preciso ver as ferramentas que a minha religião ou a minha filosofia de vida me dá. Mas não uma ferramenta para pegar e deixar lá parado. É uma ferramenta para realmente colocar em prática, né? Ainda no Catecismo da Igreja Católica, no número 1374, o modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas, olha bem sobre a Eucaristia, o que a Eucaristia faz conosco na espiritualidade, né? O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como coroamento da vida espiritual. Coroa a vida espiritual. E o fim a qual tem de todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real. Presença real de Cristo. Não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna presente e completo. Então, para nós católicos, uma das coisas que facilita a nossa conexão, a nossa espiritualidade é a Eucaristia. Olha o Catecismo da Igreja Católica de novo vindo nos ajudar, não é? A Igreja Católica vai falar de uma comunhão chamada de comunhão espiritual, né? Então, enquanto o sacerdote está lá celebrando a missa, você comunga no seu coração. Muitos santos, mártires da igreja, quando não podiam ter contato com a Eucaristia, no sentido material, eles comungavam de maneira imaterial. Bacana, não é isso mesmo. E até para quem não comunga dessa mesma fé que a gente, né? Essa questão de perceber a importância desse imaterial nesse momento é importante, né? A questão da conexão realmente da alma da pessoa com a espiritualidade, com o que ela acredita, são as formas com que ela vai conseguir realmente passar por todo esse tormento, né? Por essa preocupação, tendo o princípio de inteligência emocional é justamente isso, é conseguir dentro da espiritualidade, é manter essa centralidade, tentar fazer ao máximo essa comunhão imaterial, né? Se conectando com a espiritualidade diariamente. Eu acredito que isso é importante para que a gente possa realmente ter forças, né? Depois que passar tudo isso, a gente vai perceber o quanto a gente vai estar mais forte, na verdade, o quanto nós estaremos mais fortes depois de todo esse período de quarentena. Essa semana eu assisti uma live de um padre que ele falava assim, a quantidade de pessoas que ele tem visto, casamentos que estão sendo, por exemplo, reestruturados,
por conta dessa questão da quarentena. A quantidade de pessoas que estão voltando a se conectar com a sua espiritualidade, coisas que assim o ativismo não deixava a gente viver. Então, olha que coisa maravilhosa. As pessoas estão voltando a se conectar com Deus, as pessoas estão voltando realmente a olhar uma no rosto das outras, coisa que há muito tempo atrás a gente não via mais nas famílias, né? Olha que lição maravilhosa que a gente está aprendendo com tudo isso. Coisa que se a gente estivesse na mesma rotina que nós estávamos anteriormente, a gente não conseguiria. Eu falo que o mundo contemporâneo ele é tão agressivo, ele é tão selvagem, que ele fica roubando da gente esses momentos. Então, acredito que esse momento é para a gente viver o hoje, para a gente se conectar realmente com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer o bem, né? E praticar isso no nosso dia a dia. Deixar de lado a tecnologia, o celular, a televisão, para ter momentos especiais. E a gente tem que pensar exatamente isso. Agora, talvez, seja o momento de viver aí uma espiritualidade familiar, né? Então, se reunir a sua família para momentos de preces, de oração. A gente, através das lives, das missas, temos feito muito isso, né? Pedido para que a família tire uma foto, a família que é católica, que acompanha. Mas você também, que não é católico, aproveitar esse momento para fazer uma prece, seja da sua doutrina, daquilo que você acredita, né? Não entra aqui, no sentido do que se acredita ou deixa de acreditar, mas é exatamente isso que vai fazer com que a nossa conexão se torne mais forte e que o reequilíbrio mental também aconteça em nós. Daqui a pouco eu quero falar com vocês exatamente sobre a importância na saúde, que às vezes não tem noção do alcance que isso chega, né? ou do que se gera no corpo humano. Então, há uma importância muito grande na área da saúde e a gente não está falando aqui somente de dados da fé, mas estamos falando de dados científicos. Ontem mesmo eu estava numa aula de meditação transcendental onde um médico, ele cardiologista, então ele estava trabalhando os slides dele entre questão do coração e o estresse, mostrando que muita gente morre mais de estresse no Brasil do que de coronavírus, certo? Então, olha... Eu tenho essa estatística, né? Eu estudei isso há um tempo atrás. A cada 90 segundos, uma pessoa morre de problema cardíaco. 70% desses problemas estão relacionados a estresse. A espiritualidade vem colocar no lugar o nosso estresse. A espiritualidade vem exatamente tirar isso. Ela é um modo da gente alcançar isso. É lógico que a gente não vai, para quem vive a fé cristã, não vai para ela por causa disso, mas a consequência vem nisso. E isso vai desencadear em nós uma conexão entre nós e aquilo que a gente acredita, nosso transcendente em Deus, e também entre nós. Há uma conexão universal. Né? O poder que existe no nosso cérebro a gente não tem noção. Então, a sua oração ela tem um alcance universal. Né? Então, a oração da igreja ela nos conecta. Então, a gente não tem noção no sentido de energia universal do que isso vai se gerando em nós, também para o bem da humanidade. Agora, mais do que nunca, a gente precisa viver essa conexão. Precisamos encontrar a nossa espiritualidade. Eu acho que Deus está nos sacudindo, né? E dizendo para nós, é o momento da gente se reconectar e de encontrar uma espiritualidade que nos traga saúde, bem-estar, né? Para a gente também ajudar o próximo. Uma outra prática também, até falando aqui, eu tenho ligado para minha mãe, por exemplo, todos os dias, né? Como ela mora na Baixada Santista, né? E ela estando lá sozinha, eu acabo ligando para ver se está tudo bem. Então, é algo que quando a gente não está nesse período de quarentena, a gente, né, nessa aceleração que a gente vive todos os dias, a gente acaba não fazendo. Então, exemplos práticos que a gente pode voltar a fazer no nosso dia a dia e que vai fazer toda a diferença, né? Sim. Quero trazer mais algum pontinho aqui do nosso Catecismo da Igreja Católica, no 2014. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Olha que coisa interessante, quando a gente vai progredindo. Jesus. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério do Cristo pelos sacramentos. Os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus nos chama a todos a esta íntima união com ele, mesmo que graças especiais, os sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns,
Existem alguns santos místicos que têm dom de levitação, de bilocação, nem todos têm, né? Chamado de dons místicos, né? Pela igreja aí no passado, em toda a teologia. Apenas alguns têm, em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. Então, é lógico que a gente, quando está falando de espiritualidade, e automaticamente estamos também falando de mística, para nós católicos, nós não estamos pedindo a Deus o dom de levitação, tá? Nem de bilocação, nem de ter estigmas, não é nada disso. Mas quando nós estamos falando de mística e espiritualidade, se você quiser também falar, estamos falando de conexão. É preciso encontrar essa conexão com o seu transcendente. Então é importante, meus irmãos, a gente encontrar o nosso método. Dentro da Igreja Católica há diversidade. Existem pessoas que não se conectam através de um grande louvor. Existem outras que sim, existem outras que precisam do silêncio total. Então, é preciso encontrar o meu método, né? A minha maneira, a maneira mais agradável que me faz me conectar com Deus e, para quem não é cristão, com a transcendência. Uma coisa importante também é esse momento propício da gente parar, trabalhar essa questão da espiritualidade na nossa vida todos os dias é muito importante. Só o que tem acontecido com muitas pessoas? As pessoas estão em casa e não estão aproveitando esse momento essencial que elas têm, né? Muitas pessoas estão desperdiçando, vou dizer assim, eu como professor também de produtividade, gestão de tempo, de alta performance, eu falo muito sobre a questão da gestão do tempo. E as pessoas, no momento que elas estão em casa, agora muitas delas estão ainda mais por exemplo, não estou dizendo a rede social, ela é importante, mas ela tem que ser utilizada também como uma forma de crescimento, né? Por exemplo, a gente está aqui numa live falando sobre questão de espiritualidade, exemplos práticos. Isso é você utilizar a sua rede social de uma forma que vai te trazer conhecimento alinhado ao seu propósito de vida, né? Mas tem muitas pessoas que acabam utilizando a rede social como um sabotador do seu tempo. Aí a rede social faz com que ela se fique tão tempo presa que ela não consegue, né, se conectar, inclusive com a própria espiritualidade dela. Então, o celular, a tecnologia, a internet é uma ferramenta muito boa, desde que ela seja utilizada também para o nosso crescimento, para que a gente possa também utilizá-la como ferramenta para se conectar com a questão da nossa espiritualidade. Né? Ter muito cuidado com os sabotadores, sim, né? A dica que eu dou para vocês, né, que estão nos acompanhando, para aqueles que depois vão ver, não sei se vai ficar aí isso gravado, vai ficar na bio? Vai ficar durante. Então, é importante que a gente precisa criar o hábito que nós não estamos de férias 40 dias, né? Criar um hábito bem concreto. Eu preciso levantar, fazer minha oração, ou fazer a sua meditação, independente do que for, tomar o seu banho, se arrumar, se perfumar, se você tiver coisas para estudar, ler, né? Fazer os seus trabalhos, arrumar a casa. Então, ter aí uma rotina. Tem gente ficando de pijama o dia inteiro. Quer dizer, isso é um sabotador não só sobre a espiritualidade, mas até mesmo para a sua saúde mental. Né? Quer dizer, a espiritualidade ela vem me ajudar na minha saúde mental. Ela é, na verdade, um plus, se a gente pudesse dizer assim. Porque senão a gente vai continuar a se sabotar. É óbvio, as redes sociais vêm, lógico, estou de pijama, eu vou ficar no celular o dia inteiro. Né? Ou Netflix o dia inteiro. Então, é uma coisa que vai puxando outra, né? Como aquela bola de neve. Então, eu preciso criar um hábito. Nem que eu tenha que fazer uma listinha, pegar lá um caderninho, colocar, olha, vou acordar tal hora, fazer isso, aquilo, outro. Para aqueles que não conseguem fazer naturalmente, é preciso criar esse hábito, porque senão não vai dar certo. Eu especificamente, né? Que nem o padre falou, eu também levanto cedo. Eu gosto de acordar, gente, por incrível que pareça. Mesmo nesse período de quarentena, 5 para 5 da manhã. 4h55 é o horário que eu estabeleci para mim. Porque eu gosto de trabalhar a questão do estudo, da disciplina do estudo, todos os dias, das 5 da manhã até as 6 da manhã. Então, eu tenho esse hábito, é um hábito assim, que me faz muito bem, que me ajuda muito na questão do meu autodesenvolvimento, para tudo que eu faço, né? E uma coisa muito interessante, né, que eu comecei a praticar, é voltar a escrever, né? Que é uma coisa assim que eu gosto muito, né? Então, daqui para o meio do ano, por exemplo, eu vou estar lançando o meu segundo livro. Já tenho um livro escrito, né? Eu vou estar lançando o meu segundo livro. E esse momento, das 5 da manhã até as 6 da manhã, é um momento propício que eu utilizo justamente para estudar. Uma coisa que faz também a gente voltar a praticar a espiritualidade é a leitura, né? A leitura é a gente realmente voltar a ler. As pessoas que, ou quem não tem o hábito, de repente começar, né,
a ler. Aí tem, como o próprio padre falou, a própria Lectio Divina, né, que é a igreja, o diário espiritual, né, onde você tem todos os dias ali uma leitura, um salmo, para que você possa realmente fazer a sua reflexão. São exemplos práticos, né, que podem ser trabalhados nesse tempo de quarentena. E é óbvio, se eu começo a ter um hábito que não é bacana, acho que eu estou de férias durante 40 dias, quer dizer, eu vou perdendo a esperança, né? Sem ter um hábito aí de me reconectar com Deus, e ter essa espiritualidade, ter essa mística, eu vou perdendo. É óbvio. Porque a gente vai dando para nós, para o nosso corpo, para nossa mente, alimento. Que tipo de alimento eu estou dando para minha mente, para o meu corpo, né? Quando você fala da leitura, significa que eu estou comendo. Eu gosto muito do Padre Jonas quando ele falava da questão de ruminar a palavra. Quem rumina, um dos animais que rumina, outros também, né? É vaca, né? Então, o Padre Jonas diz que nós precisamos comer isso lá atrás, né? Para aqueles que são dessa época, né? Comer a palavra de Deus, mastigou, mastigou, mastigou e engole. Depois aquele processo meio nojento que a vaca faz, que se a gente for ver assim nitidamente, de maneira aberta, né? Regurgita, come de novo, come de novo. Por quê? Porque enquanto é uma coisa muito superficial, ainda não gera conexão. Então, acho que a gente precisa começar aos pouquinhos, mas dar alimentos, bons alimentos para o nosso coração, para o nosso corpo também. O que eu alimento a minha cabeça, o que eu alimento a minha alma. Então, a reconexão ela acontece muito mais fácil quando eu dou bons alimentos. Já não há mais divisão entre corpo e alma, que era uma divisão filosófica de Platão, né? Agostinho também pegou um pouco disso, né? De achar que o corpo está tudo do lado de fora, jogado para longe, né? O corpo é impuro. Não, né? Jesus ele salva a alma e o corpo, então há uma unidade. Então, eu acho que é importante a gente cuidar dessa unidade. Então, espiritualidade tem a ver também com o que eu como, né? A comida que eu como, estou falando de comida mesmo. Pode perceber que os grandes monges, né, até mesmo de outras religiões, a alimentação ela é um ponto de preocupação. Hoje mesmo estou ouvindo aí uma fala de um representante, não sei se do órgão sanitário, da saúde. Então, às vezes a gente só coloca lixo para dentro de nós. Como que a gente vai conseguir se conectar com Deus? Não vai ter conexão. Uma, uma ferramenta dentro do coaching que ela é muito interessante, né? Que a gente chama de ciclo da realidade. Ela fala o seguinte: aquilo que eu vejo, eu crio, aquilo que eu crio, eu sou, aquilo que eu sou, eu faço, e aquilo que eu faço, eu tenho. Né? Então, se eu me cerco de uma realidade de alimentação, né, de leitura, de prática de espiritualidade, todos os dias, eu vou conseguir realmente criar uma realidade forte, né, para que eu realmente possa passar nesse momento de quarentena de uma forma mais firme. Né? Só abrindo parênteses, mais que passar, eu acho que o que acontece? Esse passar pela quarentena, se alguém realmente se cuidar em todos esses pontos que você acabou de falar, o que a gente precisa pensar e lembrar, a pessoa estará muito forte, ela estará uma rocha. Por isso que é importante que antes de ter acontecido, na verdade, toda essa questão, né, do vírus, da epidemia, a gente já tinha que estar vivendo essa realidade na nossa vida, porque quando ela chegasse, nós estaríamos mais preparados, né, para vivenciar de uma forma. É isso mesmo. Eu Nós quero estaríamos muito mais fortes. partilhar com vocês, então, aqui para a gente terminar a parte do Catecismo da Igreja Católica, mais um pontinho, né, número 1708 e 1715. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Olha que coisa interessante, né? Por sua paixão, Cristo nos liberta do mal de Satanás e nos dá a vida nova no Espírito Santo. É por isso que o Senhor derrama em nós o Espírito Santo de Deus em Pentecostes, né? Para que nós fôssemos cheios da luz de Cristo, cheios do poder de Cristo, para que a gente não fosse pessimista. Por isso que é muito complicado quando a gente fala de cristão pessimista. Porque se tem uma das coisas que a Igreja Católica, ou a fé cristã no geral, ela não deixa de mão, ela é central, é a esperança. A esperança não nos decepciona. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. Em Jesus Cristo. Crer em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. A vida moral desenvolvida e amadurecida na graça deve completar-se na glória do céu.
Então, 17:15 vai dizer isso. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. Portanto, quem crê em Cristo vai tendo uma espiritualidade que o faça ficar forte. Vai tendo uma espiritualidade usando de ferramentas que faça gerar força. Cristo, é isso que ele provoca em nós, né? Ele faz com que a gente realmente pare, reflita sobre aquilo que é importante. Ó, a gente está quase acabando aqui, tem mais alguns minutos antes que a nossa live caia, né? Essa é a partilha que a gente queria fazer com todos vocês aí. Eu preparei uma música para que a gente pudesse encerrar esse nosso momento. Vamos ver se sai uma canjinha do padre lá comigo aqui. Vamos ver se dá certo. Antes de você cantar, só falando aqui desse meu trabalho, 2014, quero falar sobre a importância da saúde. Oração do Santo Terço, Santa Missa, adoração ao Santíssimo, Terço da Misericórdia, os outros terços diversos, momento de louvor, meditação que você faz, né? Ou então a sua vida religiosa, né? A sua doutrina, a sua transcendência. Olha o que a medicina vai dizer sobre isso, sobre esse momento de oração, essa espiritualidade, ter espiritualidade que gera em nós. A sensação prazerosa oferecida por esses grupos tem explicação médica. O ato de orar faz relaxar, diminuindo os hormônios do estresse, como adrenalina e corticoides. Quem relaxa se torna mais capaz de avaliar e resolver qualquer problema na vida. Os grupos também agem de outra forma. Ao rezar, a pessoa estabelece uma espécie de parceria com Deus. Acredita que existe um Deus que apoia e que ampara, e que estar em contato direto com Ele por meio da oração é muito reconfortante. Isso aqui é uma pesquisa da Adriana Dias Lopes, né? Um artigo chamado Religiosidade Light, né? Então era um pouco isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Bacana, padre. Nossa, muito linda essa mensagem final. Então é isso, é a gente se reconectar mesmo. Então, para você que está distante, né, que não está conectado com a tua espiritualidade, volta realmente, aproveita esse momento propício, né, que está sendo gerado na nossa vida como uma forma de você encarar tudo isso de um jeito positivo, né? Fé, esperança e caridade, não é? Fé, esperança e caridade são as virtudes teologais da vida espiritual. Então, fé, esperança. Então, vamos aproveitar, né, todo esse momento propício que a gente está vivendo, né? Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar. Nesse quanto tempo, Senhor, quero amar. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para todos vocês. Ó. Daqui 10 segundos a nossa live vai cair. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, padre, pela